Olá, tudo bom? Hoje nós vamos refletir sobre como obter paz. E em Romanos 12, o versículo 18 diz: Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós sabemos que a nossa cultura de pensamento ela é determinante para que nós tenhamos paz. Como assim? Para experimentar a máxima paz, você deve também melhorar a qualidade do seu pensamento. E essa é a ênfase que nós estamos dando sobre esse estudo de paz, sobre paz. Bom, Jesus falou que ele já nos deu a sua paz. E ele não deu de forma qualquer, de forma passageira. Ele deu de uma forma eterna, permanente, algo que não pode jamais ser roubado. Mas a nossa mente é um campo de batalha e nós precisamos treinar a nossa mente, cativando os nossos pensamentos em obediência à palavra. Então, por causa desses pensamentos dominantes que a gente permite que ocupem a nossa mente, a gente se encontra nesse ponto e muitas vezes nossa saúde, nosso casamento, nossa carreira e todos os outros aspectos da nossa vida são atingidos pela qualidade da nossa dieta mental. Então esses padrões habituais de pensamento vão sendo acumulados no decorrer da nossa vida e dão origem a essas ações que determinam a nossa qualidade de vida. Então, é fundamental para obtermos paz que tenhamos uma melhora na forma como estamos pensando, como estamos analisando as coisas, e para isso nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Então nós vamos ver que ter paz interior implica em harmonia e bem-estar emocional. É sentir-se satisfeito consigo mesmo, apesar das lutas do dia a dia. Então no nosso dia a dia nós temos muitos desafios, dificuldades, problemas, mas a gente precisa trazer o domínio das nossas emoções e, apesar de todo o contexto emocional, precisamos trazer a paz de Jesus para o nosso dia, para a nossa vida, para o nosso ambiente de trabalho, seja onde for que estejamos. Precisamos fazer esse exercício. Também, pequenas mudanças e estratégias podem nos ajudar a relaxar a mente e alcançar essa paz. E nós vamos ver então 8 ações que diminuem o estresse e permitem com que tenhamos paz. O primeiro é transformar pequenas coisas em grandes problemas, só traz uma quantidade desnecessária de estresse. Então, uma das coisas que a gente precisa atentar é que nós não podemos fazer de pequenas coisas um grande problema, porque isso vai causar estresse. Muitas vezes a gente se preocupa demais com pequenas coisas, coisas que são contornáveis, que podem ser resolvidas, e para tudo isso precisa haver tranquilidade. Então, fique centrado, né, em você, organize sua mente, seus pensamentos e coloque sempre os pensamentos de solução, tire o foco do problema. O segundo ponto é aprender a evitar criar problemas onde eles não existem. Então, tem pessoas que são campeãs de viver procurando problemas onde eles não existem. Às vezes vai resolver alguma situação, fica buscando outras, ou então dramatizando as circunstâncias, fazendo aquilo que comumente nós ouvimos falar, uma tempestade num copo d'água, fazendo dos pequenos detalhes grandes coisas que parece que são gigantescas na cabeça da pessoa. Então, esse é o segundo ponto que nós precisamos também evitar, né? Que é criar problemas onde eles não existem. O terceiro ponto
analisar se esse problema continuará sendo um problema relevante daqui a 5 semanas, 5 meses, 5 anos. Porque se você olhar para o problema e identificar que daqui a 5 semanas ele vai continuar existindo, vai continuar sendo um problema se ele não for resolvido, então porque de fato ele é um problema. Mas tem coisas que são fantasias da nossa mente, da nossa alma, devido a esse hábito de pensamento. Às vezes vai até resolver coisas simples, como, por exemplo, efetuar um pagamento, mas a pessoa está tão carregada de pensamentos negativos que ela começa a blutufar, a atrair só coisa que não presta para o caminho. E aí tudo vai se tornando um grande problema, um grande obstáculo, e não consegue resolver. E gera o quê? Estresse, porque há uma excessiva quantidade de adrenalina no organismo da pessoa que ela não consegue ver nada como bom, nada como algo que pode ser resolvido. Tudo se torna um problema. E o quarto ponto é: reduza a velocidade. Viver depressa faz com que as nossas emoções disparem e se confundam. Então, para que viver num corre-corre? Para que viver o tempo todo como se o mundo estivesse desabando na sua cabeça? Então, vamos parar com isso, né? E reduzir a velocidade, ter calma, ter paciência, exercitar os bons sentimentos, né? Para conseguir viver em paz. Caso contrário, pessoa muito agitada, muito veloz, que quer fazer tudo para ontem e nem sempre ela consegue, vai ter dificuldade, vai ter problema com isso. O quinto ponto é: organize seu mundo e elimine o que sobrar. Organize também o seu entorno, isso vai ajudar você a manter sua mente organizada. Muitas vezes o entorno da pessoa é uma bagunça. E assim como é o nosso contexto, o nosso ambiente, muitas vezes as nossas emoções também estão assim, desorganizadas. E precisamos também viver num ambiente organizado, porque vai se tornar um padrão ser uma pessoa organizada, buscar viver num ambiente organizado, ter os pensamentos organizados e não ser dominado por qualquer tipo de pensamento. Filipenses 4:8 fala exatamente isso. Tudo que é bom, tudo que é agradável, que tem alguma boa fama, algum louvor, alguma virtude, nisso se ocupe o seu pensamento. O sexto ponto é banir todos esses pensamentos negativos, lembranças desagradáveis que perturbam. Então nós precisamos remover da nossa mente, do nosso pensamento, esse tipo de construção mental de que não vai dar certo, de que não é possível, de que nada dá certo comigo, de que vai dar tudo errado. Então vamos começar a remover esse tipo de pensamento para que as coisas realmente possam funcionar em nossa volta, na nossa vida, de uma forma mais saudável. O sétimo é: concentre-se no presente, nas oportunidades que você tem agora e encare o futuro livre de culpa e de rancor. Muitas vezes nós sofremos por antecipação, com coisas que ainda estão no futuro e que nós não temos o domínio sobre elas. São hipóteses muitas vezes, são possibilidades e que não tem nenhuma indicação de que de fato elas vão acontecer daquela forma. Então, muitas vezes sofremos por antecedência nas nossas emoções, por causa de um sentimento, de um problema que ocorreu familiar, de algo que ainda ficou pendente para ser resolvido, ou muitas vezes por causa da saúde, visualizando já um quadro terminal de fracasso, de não resolução daquele problema. Mas nós precisamos nos concentrar no presente e ver as possibilidades que nós temos hoje. O que eu tenho hoje, né? Porque, como eu sempre estou ouvindo, o não
eu já tenho, vamos correr atrás do sim. Então é isso que nós precisamos no nosso dia a dia fazer. O 8º ponto é: resolva seus problemas agora. Se você tem um problema, resolva, não deixe que seja o tempo a decidir por você ou quem irá ditar a sua sentença, porque solucionar um problema nos liberta do estresse. Então não deixe que o tempo resolva, porque o tempo não vai resolver. O tempo só vai gerar um aparente esquecimento, mas o problema vai continuar ali. Então nós somos desafiados a resolver os problemas no presente. Então aquilo que você tem para resolver hoje, resolva hoje, não deixe para amanhã. Não fique procrastinando, achando que isso vai amenizar, porque muitas vezes só vai piorar, só vai dificultar. E às vezes basta um diálogo para que tudo se resolva. Às vezes só é um pedido de perdão: eu falhei, eu já devia ter entrado em contato, não fiz, e eu quero me retratar agora das minhas falhas. Muitas vezes a gente vai deixando para depois e vai gerando na outra pessoa argumentos, resistências, que depois se tornam muito mais difíceis de serem resolvidos. É como fala em Provérbios, que um irmão ofendido é mais difícil do que uma cidade em muralhas, uma cidade fortificada. E isso é a pura verdade. Quanto mais nós deixamos o tempo passar, mais difícil as coisas se tornam para se resolver. Então vamos praticar essas pequenas ações e muito obrigada porque você está aqui, comigo, refletindo sobre como obter paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre a tua vida a luz dele e te dê paz.